Quero aqui deixar uma palavra de Deus para sua vida, algo que vai mudar toda a sua trajetória, o entendimento. E no final, essa palavra falou com você. Se essa palavra ardeu no seu coração, ativou o seu ministério, ou você acha que alguém está precisando dessa palavra, compartilha, comenta no canal, se inscreve no canal, para que possamos estar fazendo mais conteúdo a respeito da palavra. Nosso objetivo aqui não é falar de política, religião, apenas a palavra de Deus. Meu compromisso aqui é com a palavra de Deus. E o tema dessa palavra hoje é: Deus só investe aonde ele vê retorno. Minha mãe sempre me disse essa frase. Minha mãe faleceu há poucos meses e ela sempre dizia essa frase. Inclusive, deixou uma carta com esse título: Deus só investe aonde ele vê retorno. E eu hoje tenho um entendimento, a convicção de que Deus investiu pesado na minha vida. Fui comprado pelo sangue de Jesus. Amém? Então quero trazer aqui uma palavra para você, tá lá em Gênesis 37, a história de José. Deus, quando passa o olho pela humanidade, ele está à procura de alguém na qual ele possa investir. Deus passa o olho em Judá, a raiz sacerdotal de Israel, e Deus vê que Judá não está à altura de um investimento, de um propósito tão alto. Então Deus passa a vê-la, olha para Rúben. Rúben também não passou no processo avaliativo de Deus. Então Deus vai para Simeão e Deus começa a passar filho por filho de Jacó. Deus vê Benjamim. Existe um propósito sobre a vida de Benjamim, mas Benjamim ainda é uma criança e Deus precisava, naquele momento, para investir em alguém. E quando Deus passa o olho em José, o filho de Jacó, um sonhador, onde a Bíblia diz: e teve José um sonho. Deus falou assim: nesse eu posso investir, porque Deus só investe aonde ele vê retorno. E deixa eu falar algo poderoso sobre a sua vida, meu irmão. Deus já investiu na sua vida. Só que para você ter esse entendimento, você tem que ter a revelação de que você é filho de Deus. A revelação faz Deus olhar para você diferente. Pedro, quando estava ali, Jesus pergunta: Pedro, quem tu achas que eu sou? E Pedro, debaixo de uma revelação, diz assim: você é o filho do Deus Altíssimo. E Jesus fala assim: Pedro, disseste bem, pois o que foi dito não foi revelado por carne, foi revelado pelo Espírito de Deus. E sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Tu és Petros, o meu nome, Petros, rocha, firme, consolidado. Então Deus só investe aonde ele vê retorno. Agora saiba que quando Deus investe em um propósito na sua vida, existe também um processo para ser se cumprido. Saiba que só vive o propósito de Deus quem suporta o processo de Deus. Não vai ser fácil viver o propósito. Não vai ser fácil passar pelo processo, porque o processo ele te aperta, ele te espreme, ele te faz gemer. José foi lançado em uma cisterna vazia, úmida, ao ponto dele achar que ia morrer ali dentro daquela cisterna, traído pelos seus irmãos. Logo foi vendido como um escravo e levado para o Egito. Mas Deus já tinha investido em José. Talvez, irmão, você está passando lutas imensuráveis.
lutas que só Deus sabe o que você tem passado. Saiba que você está no processo para que se cumpra o propósito de Deus na sua vida, porque Deus só investe aonde ele vê retorno, e Deus já investiu em você. E José foi levado ao Egito, pouco ele foi levado também como um presidiário de mais alta periculosidade. Ele foi acusado de um estupro, de um assédio moral e foi lançado em um presídio de segurança máxima. Por 7 anos José passou ali naquele presídio, mas tudo que José fazia era abençoado, porque ele estava no processo para que se cumprisse o propósito de Deus na sua vida. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Deus tem um propósito para a sua vida. As suas lutas não é em vão. Você está apenas no período de processo, porque Deus quer mexer com as suas estruturas. Deus quer te colocar em lugares altos. Por isso que você tem passado tanta luta, tanta dificuldade, porque Deus investiu em você. E Ele vai usar você para ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Deus só investe aonde Ele vê retorno. E Deus investiu na sua vida, através do seu Filho, Jesus Cristo. E José, pouco tempo depois, foi levado junto ao faraó. José revela os sonhos daquele homem, daquele faraó, e logo ele é nomeado a governador do Egito. O segundo homem mais importante do Egito foi colocado por Deus sobre a vida de José, porque Deus tem propósito naquele a qual ele tem escolhido. Deus escolheu você, irmão. Deus investiu pesado lá na cruz do Calvário pela sua vida, e ele quer cumprir o propósito dele sobre a sua vida. O processo não é para te matar, o processo é para te fortalecer, para que o seu propósito seja cumprido conforme a vontade de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus só investe aonde ele vê retorno. Deus não erra. Deus não faz promessas que ele não possa cumprir. Ele cumpre todas as promessas que foi feita sobre a sua vida. E ele só investe aonde ele vê retorno. Deus já investiu na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se essa palavra falou no seu coração, compartilhe, escreva, comenta qual a luta você tem passado. Manda aqui no direct, manda aqui nas mensagens e eu vou estar orando pela sua vida, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Em nome de Jesus. Ninguém derrota aquele que Deus já escolheu para vencer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém.